Fala galera, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com a aula de informática básica para vocês. Hoje nós iremos abordar um assunto muito interessante, que é a continuação do sistema operacional Windows, né? Nós estamos falando do sistema operacional Windows 7. Hoje nós iremos focar na parte de manipulação de informação. Logicamente que nós iremos focar sobre um assunto que seria o Windows Explorer. Tá? Lá na primeira parte, quando a gente citou sobre o sistema operacional Windows 7, nós vimos que tem dois gerenciadores. Nós temos o Windows Explorer e nós temos também o painel de controle. O Windows Explorer ele é responsável por quê? Todas as pastas, todos os arquivos que existem dentro do seu computador. Primeira coisa que eu preciso saber, professor, o Windows Explorer ele é acionado por um atalho, e esse atalho cai em concurso, Windows mais E. Pode cair no seu concurso também cobrando logotipo do Windows mais E, que também estará correto. Outra coisa importante, quando eu aperto Windows mais E, tá? Ele vai aparecer essa tela para mim aqui, ó. Vai mostrar documentos, imagens, downloads, vídeos. Se tiver computador conectado à rede, ele vai mostrar para você, tá ok? E uma coisa importante que ele também pode perguntar é o seguinte: fora a este atalho, como que eu posso acionar o Windows Explorer? Você pode acionar através do botão menu iniciar do seu teclado, que é a bandeirinha do logotipo, e vai aparecer o menu iniciar e vai aparecer aqui, ó, computador. Então, a nomenclatura computador dentro do menu iniciar te permite abrir o Windows Explorer. Tudo bem? Então percebam, existem duas formas de você acionar o Windows Explorer. Você pode acionar ele via teclado, né? Windows mais E, ou você clicar com o botão ou cursor do mouse no ícone do menu iniciar e selecionar a opção computador. Outra coisa importante também, que essa seria a tela do Windows Explorer, né? O Windows Explorer ele vai te mostrar as pastas padrão, tá? E você precisa saber de uma coisa, sempre por padrão vai vir downloads, área de trabalho, documentos, imagens, músicas, vídeos. Se no teu concurso perguntar o seguinte, olha, essas pastas são padrão do Windows, eu não consigo personalizar, eu não consigo excluir, não consigo editar, não consigo fazer nada. É verdadeiro ou falso? Falso, gente. O Windows ele é um sistema, na verdade, a maioria dos sistemas operacionais hoje, eles são personalizados. Você pode mexer nas configurações. E aqui eu posso alterar o nome, alterar a pasta, eu posso definir quem que vai ficar no meu gerenciador. Tudo bem? E dentro de computador aqui, ele vai te mostrar, por exemplo, as unidades de disco, que você vai conhecer agora, né? Você vai lembrar da aula de hardware, que é chamado de HD, que seria as partições do HD, as divisões do HD, que seria o disco rígido, o local onde são armazenados todos os seus arquivos, tudo bem? E se tiver pendrive, vai visualizar. Se tiver leitor de CD, DVD, cartão de memória, tudo é visualizado aqui no Windows Explorer. E se você estiver conectado, por exemplo, a uma rede, vai te mostrar também todos os computadores que são visíveis. Tudo isso no Windows Explorer. Tudo bem? Bom, outra coisa que é muito importante. Professor, é possível criar uma pasta ou criar um arquivo com qualquer nome? Verdadeiro ou falso? Falso, tá? Não é toda a nomenclatura, e é isso que eu preciso entender. Todas as barras, independente se for invertido ou normal, não é aceito. 2 pontos, asterisco, sinal de maior, sinal de menor e a barra em pezinha. Que agora eu juro por Deus que me esqueci o nome, mas é a barra que fica em pé e faltou aspas, tá? Esses caracteres não são permitidos por Windows. Então você pode colocar toda e qualquer barra. Quais são as 3 barras? Barra normal, barra invertida e a barra em pé. Sinal de maior, sinal de menor, asterisco e aspas duplas não são permitidos. Outra coisa, o tamanho. Existe um tamanho? Sim, no máximo 255 caracteres. Tudo bem? Então, fora esses caracteres aqui, que estão citados, tudo você pode colocar. Tudo bem? Outra coisa, o professor ele gerencia arquivos, ele gerencia também pastas. Como que eu identifico um arquivo? Nós aprendemos lá na aula de software que todo arquivo ele gera
uma extensão, tá? E essa extensão, ela permite com que você abra um aplicativo. Eu não sou obrigado, por padrão, gente, colocar uma extensão. Só que te pergunto o seguinte, já caiu, acho que foi o CESP, salvo engano, que cobrou essa questão. Ele falou o seguinte, se eu não defino a extensão, por exemplo, joão.doc, joão.png, o que acontece? O Windows ele não sabe qual aplicativo vai abrir esse bendito. Então, perceba, se eu não coloco a extensão do arquivo, como que eu vou abrir o arquivo se ele não está definido? Então, percebam que tem uma certa assim, ambiguidade na hora de falar. É necessário, sim, que você defina o nome do arquivo e a sua respectiva extensão. Até porque, como que eu vou saber? Como que eu vou abrir esse determinado arquivo se eu nem sei a sua extensão? Tudo bem? Então, vamos responder a questão? Essa questão aconteceu na polícia do Piauí, tá? Desculpa, gente. E ele pergunta o seguinte. Acerca da manipulação de pastas e arquivos no Microsoft Windows 7, assinale a alternativa incorreta. Tanto o nome de arquivos quanto o nome de pastas podem conter até 255 caracteres. É verdade. 255 caracteres é possível. Então, aqui está correto. E ele está perguntando a incorreta. Olha a leitura rápida, tá? Não vai marcando essa aqui como se fosse a correta e pulando para a próxima. Leia 2 vezes a questão. O nome de arquivo não pode conter os caracteres barra para cima, né? Asterisco, barra invertida, barra normal, 2 pontos, aspas, maior, menor, interrogação. Verdadeiro. Não é possível, tá? Então, esse aqui, por em hora, é o nosso gabarito. Tudo bem? O Microsoft Windows é case sensitive, ou seja, ele faz diferença entre minúsculos e maiúsculos ao definir o nome de pastas e arquivos. Esse eu confesso que eu não citei para vocês, tá? O Windows, ele não diferencia letras maiúsculas para minúsculas. O Linux diferencia, tá? Então percebam, ele não diferencia maiúsculo para minúsculo. Então aqui ele está correto. E isso é uma aplicação case sensitive, que não diferencia. Correto também. A extensão geralmente associa um arquivo, auxilia na identificação do tipo de arquivo e o programa que consegue executá-lo. Tá vendo o que eu falei? Eu não sou obrigado a colocar a extensão do arquivo, mas se eu colocar vai facilitar a minha vida, até para eu saber que aplicativo vai abrir isso. Então, verdadeiro também. Não é possível haver 2 ou mais arquivos com o mesmo nome dentro da mesma pasta. Muito bem, não é possível. Agora, eu deixei essa explicação justamente porque aconteceu em uma banca de cobrar o seguinte. Eu tenho um arquivo com o nome João, só que esse arquivo com o nome João, ele é .doc. E eu tenho um arquivo João com a extensão .xls. Para quem não sabe diferenciar, .doc é Word, XLS é Excel. É possível esses 2 documentos estar dentro de uma pasta só? Sim. Porque são nomes iguais? Sim. Só que as extensões são diferentes. Então, ele identifica como um arquivo diferente. Agora, se ele fosse com o mesmo nome e a mesma extensão, ele não permitiria. E aqui ele fala, tá, que é com o mesmo nome, só que ele é até uma questão de recurso, né, que poderia ser colocado aqui dentro. Aqui ele não fala se é a mesma extensão. Então, aqui você vai marcar que é verdadeiro. Tudo bem? Até porque você sabe, tá? Que esses caracteres aqui, eles não são permitidos, tá? Eles não são permitidos. Então, gabarito alternativa B, tá? Então, gente, agora aprofundando sobre o Windows Explorer, na questão de criação de arquivos e manipulação de arquivos. Primeira coisa que vocês precisam saber. Professor, é possível criar um arquivo ou uma pasta com qualquer nome? Verdadeiro ou falso? Falso, gente. Existem algumas regras. E que regras são essas? Você não pode colocar as 3 barras. Barra invertida, barra normal ou aquela que é em pé. Você não pode colocar aspas duplas, ou asterisco, ou interrogação, 2 pontos, e nem o sinal de maior e nem o sinal de menor. Essas são as regras que você vai aplicar. O restante é aceito. Fora esses, né, é aceito. Tudo bem? Então, não é possível armazenar, tá, todos
tipo de informação, todo tipo de caractere, como o nome de arquivo, o nome de pasta. Outra coisa importante, o Windows ele não é case sensitive. O que seria isso? Ele não diferencia maiúsculo para minúsculo. Tudo bem? Então, para ele, tanto faz. O Linux, sim. O Linux ele é case sensitive. Ele diferencia. Um arquivo que tem o nome João maiúsculo é diferente de um arquivo que tem o nome João minúsculo. Ele diferencia. Já o Windows, não. Tanto faz maiúsculo, tanto faz minúsculo. Até a questão da busca. Se você, por exemplo, colocou João com letra maiúscula, mas fez uma pesquisa com João minúsculo, ele vai procurar para você. Tudo bem? Outra coisa muito importante que a gente precisa saber, já que nós estamos na conotação de nomenclaturas para nomes de arquivos, professor, existe um limite? Existe sim. O limite para o nome de uma pasta ou de um arquivo é até de 255 caracteres. Não sei o que é caractere, professor. Textos, números e até símbolos, desde que não seja esses 3 aqui citados. Tá? As 3 barras, sinal de aspas, asterisco, interrogação, 2 pontos, sinal de maior e menor. Tudo bem? Outra coisa também que precisa salientar quando se fala sobre o Windows Explorer. Bom, gente, eu posso ter, por exemplo, 2 arquivos com o nome João numa pasta, verdadeiro ou falso? Pense aí. Vai depender o seguinte, se for extensões diferentes, sim. É possível, porque o nome não diferencia. O que diferencia é a sua extensão. O professor ficou meio que vago. Bom, você sabe que se você está escutando uma música, essa extensão é .mp3. Então, eu posso ter joão.mp3 numa pasta e eu posso ter também joão.doc nessa mesma pasta, porque mp3 é um arquivo de música e .doc é um arquivo de texto. Então, conseguiram entender? Eu posso ter na mesma pasta, tá? Com 2 nomes iguais. Tudo bem? Agora, se for com um nome igual e a extensão igual, aí não é possível. Tudo bem? Partindo disso, vamos responder essa questãozinha que é bem interessante, tá? Deixa eu apagar aqui primeiro. Vamos responder essa questãozinha aqui que é bem interessante, tá? Bom, acerca da manipulação de pastas e arquivos no Microsoft Windows 7, assinale a alternativa incorreta. Tanto o nome de arquivos quanto o nome de pasta só podem conter até 255 caracteres. Isso é verdadeiro. Gente, lembra... Eu sei que vocês vão estar cansados na hora do concurso, mas leiam 2 vezes a questão. Muita gente já vai de forma automática, pensa que está na correta. E como a primeira está correta, marcou a alternativa A e já pulou para a próxima. E ele não está perguntando a correta, ele está perguntando a incorreta. Tudo bem? B. O nome de um arquivo não pode conter os caracteres. E aí, como ele está falando dos caracteres, você tem que lembrar. São as 3 barras... aspas, asterisco, interrogação, 2 pontos, maior e menor. Então, tá aqui, ó. Tudo certinho. Então, essa aqui também é verdadeiro. O Microsoft Windows, ele é case sensitive. Não sei o que é case sensitive. Ah, agora eu lembrei. O professor João Kleber falou que ele não diferencia maiúsculo para minúsculo. Mas ele falou o seguinte, que quem é case sensitive é o Linux. Então, a gente conseguiu encontrar... tá? A alternativa que está errada, tá? Porque ele fala o seguinte, ele faz a diferença entre minúsculos e maiúsculos ao definir nome de arquivo. Não, ele é indiferente, João com letra maiúscula ou João com letra minúscula, tá? E a alternativa D, que deu até questão, possível recurso nesse ano de 2018, ele fala o seguinte, a extensão geralmente associada a um arquivo auxilia na identificar o tipo de arquivo e o programa que consegue executá-lo. Gente, quando você tem um sistema, esse sistema ele gera um arquivo, correto? Essa extensão é que define que tipo de programa vai abrir ele. Eu não tenho a obrigação de colocar a extensão. Só que, se eu não coloco a extensão, vai ficar muito mais difícil eu entender se vai ser aberto com Word, aberto com Excel, aberto com leitor de PDF ou aberto com compactador de arquivo, enfim. Mas eu não tenho a obrigatoriedade. Então, essa alternativa aqui, ela está correta. E não é possível haver 2 ou mais arquivos com o mesmo nome dentro da mesma pasta. Sim, porque
ele gera incompatibilidade. Tudo bem? Então, gabarito alternativa C, tá? Bom, sistema de arquivo. Gente, como nós estamos falando do sistema operacional Windows, eu quero que vocês foquem em carro. Todo mundo, creio eu, que conhece o carro Corolla e conhece o carro Civic. O carro Corolla, ele pertence à fabricante Toyota. O carro Civic pertence à fabricante Honda. O que eu quero que vocês compreendam? O motor da Toyota não é igual ao motor da Honda. São diferentes. E você vai aprender algo chamado de sistema de arquivos. O sistema de arquivos é como se fosse o motor dos arquivos dentro do sistema operacional. E aí o Windows, ele trabalha com a extensão NTFS. Essa é a extensão atual, que substituiu a FAT32. É só isso que você precisa saber sobre o motor do Windows, tudo bem? Então percebam, o motor do Windows não funciona no Linux, ou do Linux funciona, por exemplo, no Windows. Tanto é que o Linux funciona com a extensão EST4. Então é como se você comparasse o motor da Honda funcionar no motor da Toyota, e isso não é possível. Tudo bem? Então, fiquem atentos. Se ele perguntar qual é o formato de arquivos padrão do sistema Windows, é NTFS para as versões mais atuais e as mais antigas. Olá, meus amigos. Com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula. Tchau. Antigas são FAT32. Tudo bem? Bom, vamos responder questãozinha? Primeira questão do TRE de Goiânia, ele cobra o seguinte. Julgue o item que se segue relativo à organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. No Windows 7, todos os arquivos usuários que não requeiram segurança devem estar associados a uma das bibliotecas padrão, documentos, músicas, imagens e vídeos. Haja vista que não é possível criar novas bibliotecas para outras coleções. Gente, eu falei para vocês lá no início do Windows Explorer que é por padrão essas pastas, mas você pode colocar a pasta que você quiser. Se você quiser tirar, alterar, renomear, é possível? É. Então essa questão ela está errada, é falso, tá? É possível sim, tudo bem? Desculpa, gente. Bom, próximo. Existem arquivos, gente, dentro do sistema operacional, que são arquivos, digamos assim, que são essenciais para o funcionamento do seu computador. Então, esses arquivos, porque nós trabalhamos com a maioria de usuários leigos, né, que não tem competência na parte de informática, e às vezes o usuário leigo ele pode excluir um arquivo de forma indevida. Ele pode falar, esse arquivo aqui eu não uso, para que ele está aqui? Vou lá, clico lá e excluo, né? E aí eu posso fazer até exclusão permanentemente, que é Shift Del. Bom, imagine que você nessa brincadeira falou, esse arquivo aqui não existe, eu vou excluir ele, Shift Del, e esse arquivo seja um arquivo essencial do sistema operacional. O que vai acontecer com o sistema operacional? Vai dar erro, a gente chama de tela da morte, a tela azul, né? Então, para evitar isso, o que aconteceu? O Windows, sistemas, sistemas, pastas que são responsáveis pelo funcionamento do sistema operacional, ele oculta. Tá? Essa ocultação é justamente por questão de segurança, mas é possível você visualizar todas as pastas que tem dentro do seu computador. Como que eu faço isso, professor? Você vai apertar a tecla Alt e ele vai aparecer umas opções aqui no Windows Explorer.
tá? Aparecendo essas opções, você vai aqui em ferramentas. E aí vai aparecer a opção de mostrar pastas, né? Modo de exibição. E aí o que acontece? Por padrão, o Windows ele oculta pastas que são referentes ao sistema operacional, configurações de sistemas, entre outras. Mas você pode alterar, tá? É só você ir em ferramentas, opções de pastas, modo de exibição e colocar lá, mostrar todos os arquivos. A partir desse momento, todos os arquivos de configuração de sistema do próprio Windows vai ser visualizado. Tudo bem? Isso é bom? Não. Né? Porque se um usuário leigo for lá e falar esse arquivo aqui eu não utilizo, não sei o que ele está fazendo aqui, dá um Shift Del, você pode corromper o seu sistema operacional. Tudo bem? Bom, próxima, manipulação de arquivos. Né? Existem esses atalhinhos aqui que você precisa entender. Eu posso pegar uma pasta, um arquivo, e eu posso trabalhar com enviar. Né? O que seria esse enviar? Quando eu clico com o botão direito na pasta ou no arquivo em específico, ele vai te abrir um menu. Isso a gente já aprendeu lá nas aulas iniciais de informática. Né? Botão esquerdo, selecionar, botão direito, abrir o menu de acesso rápido. Vai ter uma opção chamada de enviar para. E aí você pode escolher se vai enviar para área de trabalho, se você vai enviar para o pendrive, para um dispositivo conectado na rede e até para enviar para uma pasta compactada. O que é uma pasta compactada, professor João Kleber? Simples. Você tem um arquivo grande, você vai enviar um e-mail, por exemplo, voltando lá na aula de redes. Esse e-mail falou o seguinte, ó, não é possível anexar esse arquivo porque ele é muito grande, ele ultrapassou a capacidade. O que você tem que fazer? Você tem que zipar, né? Traduzindo, você tem que compactar esse arquivo. Então você pode selecionar o arquivo com o botão direito, enviar para e compactar. Tudo bem? Outra coisa, ele te pode perguntar também a diferença entre recortar e copiar. Recortar, eu quero que vocês gravem que ele tem o atalho Ctrl X e ele move, tá? O que é mover, gente? Retirar do local de origem e passar para o local de destino, beleza? O Ctrl C ele cria uma cópia, tá? O Ctrl V ele vai colar. E aí, del ou delete, ele vai excluir. E esses dois são os novos que você tem que ficar atento, tá? Quando você tem um arquivo, tem uma pasta em si, você aperta a tecla F2, ele te permite renomear essa pasta, ele te permite renomear esse arquivo, tudo bem? Outra coisa, como nós estamos trabalhando com questão de arquivos, é importante que você tenha noção de segurança. Tá? O que seria essa noção de segurança? Lembre-se, segurança da informação. Um arquivo é uma informação e a informação é o maior ativo de uma empresa. Então você precisa cuidar, né? E o que acontece? Você pode apertar a tecla Alt, Enter, ele vai aparecer essa tela para você, tá? Por exemplo, isso aqui é um arquivo meu de aula, né? Que foi criado em PowerPoint, por exemplo. E aí o que acontece? Você tem uma aba que aqui é chamada de segurança, tá? E essa aba você pode transformar o seu arquivo em somente de leitura, tá? Ou você pode deixar ele oculto. O que é somente de leitura? Nós temos 3 permissões de arquivos que eu quero que vocês gravem, por favor, que eu chamo de RWX. Tá? Esse aqui, por exemplo, é voltado para programas. E esse aqui são voltados para arquivos ou pastas. O R vem de read. Read vem de leitura. O W vem de writer. Writer vem de escrita. E o X vem de execute. Significa que você vai executar. Tá? Isso é aplicado tanto ao aplicativo, tá? Quanto, tá? A arquivos e pastas. Como eu estou focado somente em arquivos e pastas, até porque nós estamos falando do Windows Explorer e ele não configura aplicativos, você tem que imaginar que os aplicativos em si, vou abrir um tópico aqui em branco, ele tem 3 níveis de permissão.
tá? Ele tem um nível de permissão leitura. Ele tem um nível de permissão escrita. E ele tem um nível de permissão controle total. Isso focado para arquivos e pastas. O que seria leitura? Você tem acesso ao conteúdo daquele determinado arquivo. Se for uma aula em PowerPoint, eu vou ter acesso à aula. Bom, agora se eu tenho um nível de escrita, o que eu faço? Eu posso abrir o arquivo e eu posso alterar o conteúdo do arquivo. E se eu tenho controle total, eu faço o que eu quiser. Eu posso renomear, eu posso excluir, eu posso mudar de lugar. Então eu posso simplesmente visualizar. Eu tenho acesso a todos os outros dois, mais permissões. É como se fosse um usuário administrador. Eu tenho acesso a tudo. E isso tudo quando se fala sobre o Windows Explorer. Tudo bem? E aí vamos responder questãozinha para massificar nosso conhecimento. Essa questão foi do metrô de São Paulo, nesse ano de 2018. A FCC foi a banca realizadora, gente. E ele cobra o seguinte, tá? No explorador de arquivos Windows Explorer, de um computador com Microsoft Windows 7 em português, um técnico clicou com o botão direito do mouse sobre o nome de um arquivo que está no HD e deseja definir o arquivo somente para leitura, de forma que, se alterado, não possa ser salvo com o mesmo nome na mesma pasta. Conseguirá fazer isso a partir da janela que aparecerá ao clicar na opção Propriedades. Lembra, eu também poderia acionar Alt mais Enter. E eu entraria na parte de Propriedades. E dentro de Propriedades, selecionaria a parte de Segurança. E aí eu posso colocar somente de leitura, escrita ou controle total. Tudo bem? Esses são os 3 níveis de permissão que se existe. E aqui eu mostrei para vocês, ó, a tela, né? Vamos para a próxima. Bom, isso agora foi para o cargo de agente, do ano de 2018, né, da Polícia Científica do Rio Grande do Norte. Ele fala o seguinte: considere que você deseja criar uma pasta no Microsoft Windows 7. Apesar de outros usuários poderem acessar os arquivos dessa pasta, você deseja que eles não sejam capazes de alterar ou excluir arquivos dentro dela. Assinale a alternativa que apresenta a permissão de compartilhamento que essa pasta deve possuir. Então percebam, ele quer que os usuários somente consigam ter acesso ao conteúdo. E você aprendeu que nós temos 3 níveis: leitura, escrita e controle total. Leitura, somente acesso ao conteúdo, e escrita, acesso e alteração. E ele falou o seguinte, que só pode ter acesso ao conteúdo, né? Ele não pode ser capaz de alterar ou excluir. Então tá aqui o nosso gabarito, ó. Leitura, tá? Gabarito alternativa A. Bom, falamos sobre a parte de segurança. Nós iremos agora a parte de seleção de dados, tá? No Windows Explorer. Existem 2 formas de você selecionar um dado. Existe a seleção alternada, né? Que a gente chama de seleção aleatória, e seleção de sequência ou contínua. A primeira que nós iremos falar é a alternada. Supondo que você está com o Windows Explorer aqui, gente. O que acontece? Olha, eu tenho vários arquivos, tá? E se eu quero selecionar somente alguns, não todos, eu tenho que apertar a tecla Ctrl. Então, clicando com Ctrl, eu posso segurar a tecla Ctrl e clicar com o cursor do mouse. Ele só vai me trazer o resultado que eu quero. E aí você pode mover, você pode copiar, você pode fazer o que você quiser. Tudo bem? Agora, eu não quero tudo. Eu não quero partes. Eu quero tudo, por exemplo, tá? O que acontece? Você pode selecionar. Não apareceu aqui, gente. Deixa eu só dar uma olhadinha. Agora, imagine só que você não quer selecionar alguns, individual. Você quer selecionar tudo. É uma sequência. Você utiliza a tecla Shift. Então, se eu quero selecionar alguns, tá? Você vai utilizar Ctrl. Se eu quero selecionar tudo, tá? Ou em sequência,
Shift. Então, percebo que ele vai selecionar. Eu clico aqui no início, por exemplo, e aperto aqui com a tecla Shift, todo esse intervalo de tempo vai ser selecionado. Agora, se eu estou utilizando a tecla pressionada Ctrl, só vai selecionar o primeiro e a última posição que eu quero. Então, essa é a diferença entre seleção em sequência e essa é a diferença entre seleção alternada. Outra coisa muito importante que já caiu em concurso. Nós sabemos que o Windows ele é um sistema multitarefa. O que seria um sistema multitarefa, professor? Eu posso, por exemplo, aqui trabalhar com duas tarefas. E aqui, por exemplo, eu tenho uma pasta da LAC e aqui eu tenho a pasta de informática. Supondo, por exemplo, que você queira, tá, que esse arquivo seja transferido para cá, tá? Que eu quero que mover esse arquivo. O que eu tenho que fazer? Eu clico no arquivo que está selecionado aqui, pressiono com o mouse e arrasto. Quando eu faço isso, tá? O que vai acontecer? Ele vai criar uma cópia do arquivo que estava no local anterior e vai ficar uma cópia aqui no local de origem. Isso seria o quê? Arrastar, a parte de seleção. Então aqui eu não pressionei nenhuma tecla, né? Eu cliquei, segurei e arrastei. Vai ficar o arquivo aqui e vai ficar o arquivo aqui. Tudo bem? Então eu quero que vocês gravem que seleção e arrastar é como se fosse um Ctrl C. Tudo bem? Bom, no slide anterior, eu mostrei para vocês duas janelas, né? Mostrei uma pasta que era da LAC e a pasta que era da informática. Ele poderia te perguntar o seguinte, quando você está trabalhando com várias pastas, como que eu posso alternar entre elas? E aí existem dois atalhos. O primeiro é o Alt Tab. O Alt Tab eu quero que vocês coloquem aí, que vai te mostrar uma visualização em 2D. O que seria uma visualização em 2D? Somente altura e largura. Agora, se você quer um recurso assim mais sofisticado, você pode utilizar o logotipo do Windows mais Tab. Ele vai te mostrar também a questão de alternância, só que ele vai te mostrar em formato de 3D. Vai mostrar a altura, largura e profundidade do aplicativo em questão. Tudo bem? Então percebam, pode ser Alt Tab ou pode ser também Shift ou Windows Tab. Tudo bem? E se eu estou alternando, eu também posso fechar. Já caiu no concurso a seguinte informação. Qual é a diferença entre Alt F4 e Ctrl F4? Primeiro, eles são iguais? Não. Todos os atalhos têm um comportamento, têm um objetivo, tá, gente? O Ctrl F4, ele permite fechar, mas ele não fecha tudo, ele fecha somente navegadores. E o que são navegadores? É o Internet Explorer, é o Mozilla Firefox, é o Google Chrome e também, se você estiver utilizando a Internet Explorer na versão mais atual, o Windows 10, por exemplo, não se chama mais Internet Explorer, se chama o Edge. Então, se você clicar em Ctrl F4, ele vai fechar. Agora, se eu estou aberto, por exemplo, Word, PowerPoint, ele não fecha. Porque isso não é navegador. O Word, por exemplo, ele é um aplicativo, um editor de texto. E para fechar, tem que ser Alt F4. Então, você vai anotar aí, o Ctrl F4 fecha, mas somente aplicativos de navegação. Todos, Alt F4. E aí uma coisa importante, o Alt F4 ele fecha também o navegador, porque o navegador nada mais é do que um aplicativo. Então, como se fosse parte todo. Tudo bem? Bom, vamos responder essa questãozinha? Essa questão foi do TRT, né, do Rio Grande do Sul, para o cargo de técnico, ele cobra o seguinte. Um técnico abriu duas janelas, uma do lado da outra na área de trabalho do Windows 7, em português. A janela da esquerda contém os arquivos e pastas de um pendrive, e a janela da direita, os arquivos e a pasta de uma partição do HD. Usando o método arrastar e soltar,
o técnico arrastou um arquivo de uma janela da esquerda para a janela da direita. Neste caso, o arquivo será... Lembra que eu falei para vocês da aula da LAC e da aula de informática? Se eu clico e arrasto, eu crio uma cópia no local de origem, eu crio uma cópia no local de destino. Então, ele não vai ser movido, ele não vai ser compactado, ele não vai ser apagado, ele não vai ser ocultado, ele vai ser o quê? Copiado. Sempre quando você clicar e arrastar, você cria uma cópia. Então, gabarito alternativa E. No ano 2017 do TRF, né, ele cobra o seguinte: julgue o próximo item relativo a conceitos de informática e ao sistema operacional Windows. Para fechar um aplicativo no Windows, é suficiente utilizar o aplicativo constituído Ctrl F4. Bom, gente, aqui ele não falou se era um aplicativo de navegação. Por que eu estou falando isso? Porque o Ctrl F4 só permite fechar Internet Explorer, Mozilla Firefox, o Edge e o Google Chrome. Então, como ele não detalhou isso, a resposta está errada, tá? Ela está errada. Por quê? Quem fecha é o Alt F4. Então, gabarito alternativa E errada. Tudo bem? Bom, sobre a questão de restrições, tá? Nós falamos na parte anterior, no momento que você arrasta um arquivo, você cria uma cópia, beleza? Só que tem algumas restrições de segurança que a gente precisa entender. Lá no início eu falei que quando eu vou criar um arquivo ele não pode ter o mesmo nome. Na verdade, ele pode até ter o mesmo nome, mas desde que seja extensão diferente. E aí o que acontece? Imagine que você esteja com as duas pastas iguais, LAC e informática. E eu tenho aqui o conteúdo do arquivo aula 1. Se eu cliquei e arrastei esse arquivo e joguei para outra pasta, e dentro dessa pasta existe o mesmo arquivo com a mesma extensão e o mesmo nome, ele vai te dar uma mensagem. E essa mensagem ele fala o seguinte: ó, você quer copiar e substituir? Você vai arrastar o arquivo, ele vai tirar o que está ali dentro e vai substituir. Ou, você que não quer copiar, ele cancela a ação. Ou, ele pode até copiar, mas aí ele vai renomear de forma automática. Normalmente ele renomeia para cópia 1, por exemplo. Se fosse o arquivo chamado cópia, ficaria cópia 1. Então, percebam, se eu clicar, arrastar, dar um Ctrl C, um Ctrl V, e tiver um arquivo com o mesmo nome, com a mesma extensão, tem que lembrar disso, tem que ser mesmo nome, mesma extensão, ele vai te dar uma, digamos assim, uma mensagem. Ó, o que você quer fazer? Você quer copiar e substituir? Você quer copiar, mas renomear? Ou você quer cancelar essa ação, você não quer fazer nada? E aí cabe a você decidir. E essa questão caiu no CESP, e ele cobra da seguinte maneira, o STJ. Julgue o item seguinte relativos à computação em nuvem, organização e gerenciamento de arquivos e noções de vírus, worms e pragas digitais. O Windows 7 Professional possibilita que o usuário copie um arquivo de um dispositivo móvel, como por exemplo um pendrive, para uma pasta qualquer já que contém esse arquivo. Nesse caso, serão exibidas algumas opções, entre as quais uma que permite ao usuário optar por copiar, mas manter os dois arquivos, verdadeiro. Se o usuário escolher essa opção, o arquivo será copiado e armazenado na mesma pasta, porém será renomeado. Vamos entender aí um pouquinho aqui, que ficou meio que estranho. Nesse caso, vamos lá, o Windows 7 Professional possibilita que o usuário copie um arquivo de um dispositivo móvel, como por exemplo um pendrive, para uma pasta qualquer que já contenha esse arquivo. Ok, então já tem um arquivo com o mesmo nome, e os arquivos são iguais. Nesse caso, serão exibidas algumas opções, entre as quais uma que permite o usuário optar por copiar, mas manter os dois arquivos. Se o usuário escolher essa opção, o arquivo será copiado e armazenado na mesma pasta. Está aqui, ó. Porém, será renomeado. Muito bem. Então, está correto. Porque se o arquivo é igual e o nome é igual, ele pode copiar? Pode. Mas a partir do momento que você copia, o Windows vai falar o seguinte: não é possível ter dois arquivos com o mesmo nome. Eu vou ter que renomear. Então, está corretíssima essa questão, tá? E assim, gente, a gente finaliza mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima parte, nós iremos abordar sobre o painel de controle.
tá? Que seria a nossa última parte sobre o Windows 7. Se teve alguma dúvida, retorne, veja a aula 1, 2, 3 vezes, se for possível, e responda questão, beleza? Tenha uma ótima semana e bons... Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, vou pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá